E aí, gente, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, estamos continuando, né, o nosso curso aqui de Engenharia de Software, Metodologias Ágeis, e vamos falar de uma famosíssima, né, a metodologia XP, né, sem muita enrolação, porque tem muito assunto, não vou ficar aqui de lero-lero não. Acompanha comigo no slide aqui, vamos lá. Então, XP é o Extreme Program, ok? Aí saiu lá as siglas em XP. Talvez o mais conhecido, mais utilizado dos métodos ágeis, né? O nome foi cunhado por Kent Beck nos anos 2000, né? Pois a abordagem desenvolvida para impulsionar práticas reconhecidamente boas, né? Então é a compilação de boas práticas, como o desenvolvimento iterativo a níveis extremos, né? A gente vai falar aqui o que é o tal do Extreme Program, né? O XP. Por exemplo, em XP, várias novas versões de um sistema podem ser desenvolvidas, integradas e testadas em um único dia por programadores diferentes, né? A gente vai ver que para fazer isso aí você tem que adotar uma série de técnicas, né? A gente vai ver também que o XP, esse negócio de Extreme Program, você já pensa lá no maluco programando até queimar o tico e o teco, né? Na verdade não é isso não, tá? Vou falar por quê. Fica frio aí, acompanha comigo. Então os requisitos, né, em XP são expressados como cenários, né? São a tal das histórias de usuário, que são implementadas diretamente com uma série de tarefas. A gente viu lá um pouquinho do que é a história do usuário na metodologia Scrum, ok? Aqui já tem uma sistemática parecida, mas não é exatamente igual lá não. Então, também os programadores trabalham em pares, né? Programação em pares, e desenvolvem testes para cada tarefa antes de escrever o código. Isso aqui acabou por gerar, né, essa sistemática, essa técnica que surgiu lá no XP, acabou virando uma metodologia específica que é o TDD, né? Então você pode entender ela como uma metodologia ou como uma técnica aqui dentro do XP, que basicamente faz o quê? Desenvolver teste para cada tarefa antes de escrever o código. Então, antes de ter o código, você já tem o teste. Parece coisa de maluco, mas não é não. Isso aqui é muito utilizado e funciona, né? E aqui já falei da programação em pares. Então, está aparecendo aqui várias técnicas, né, do XP. Na verdade, da XP, né, da metodologia XP. Quando um novo código é integrado ao sistema, né, aí é a tal da integração contínua, que eu falei um pouquinho no bloco anterior para vocês, todos os testes devem ser executados com sucesso. Então, gente, volta aqui comigo. Então, veja que várias das técnicas e atividades das metodologias ágeis, elas surgiram aqui da compilação da metodologia XP, né? Então, lembra lá do Manifesto Ágil? Como é que surgiu, né? Eu já falei aqui, não vou retomar nesse bloco, não precisa. Mas, basicamente, essa compilação de técnicas está aqui, né? Então, a gente vai falar de várias técnicas e depois a gente aprofunda em algumas específicas, tá bom? Então, volta comigo aqui no slide. E aí, outra técnica do XP, há um curto intervalo de tempo entre as releases, né? Então, você teria ciclos curtos, né? XP não tem aquele negócio lá do time box do Scrum de 30 dias, não. Aqui é ciclo tiro rápido. Vou mostrar um gráficozinho depois para você entender aqui os tempos de cada atividade aqui no XP. Não se preocupe, mais à frente eu falo disso. E aí, vamos ver aqui as práticas, né? O desenvolvimento incremental, né? Porque você vai desenvolvendo incrementos de software, né? Você está lembrando lá do processo incremental, né? Então a metodologia Ágil XP, ela implementa aquele processo incremental, vai entregando incremento de software. E ele é sustentado de que forma? Por meio de pequenos e frequentes releases do sistema. Os requisitos são baseados em cenários ou simples história de usuário, usadas como base para decidir a funcionalidade que deve ser incluída em incremento do sistema. Então aqui, como o ciclo é curto, a simples história do usuário funciona bem, tá? Diferente daquilo lá que eu falei no Scrum, que eu trouxe uma problemática aí adicional, né? Aqui, como o ciclo é tiro curto, uma básica história de usuário
com o usuário, né, com o cliente participando lá diariamente, aí você consegue desenvolver, que é outra das práticas aqui do XP, né? O cliente tem que estar dentro do time. O envolvimento do cliente é sustentado por meio do engajamento contínuo com a equipe de desenvolvimento, né? O representante, que eu acabei de falar, do cliente participa do desenvolvimento sendo responsável por definir os testes de aceitação. Então veja, aqui no XP que surgiu também a questão do ATDD. Aí eu vou ter que atualizar porque a gente vai ter que falar dessa metodologia também, né? Que é uma metodologia baseada no TDD, mas focada em teste de aceitação, tá? Não se preocupe que teremos um bloco para falar dessa metodologia. Então, pessoas, não processos, são sustentados por meio de programação em pares, propriedade coletiva do código do sistema e um processo de desenvolvimento sustentável que não envolve horas de trabalho excessivamente longas. Então, gente, vem aqui comigo, olha só. Aqui são práticas do XP. Logo de cara aqui, nesse último item, aparece 3 práticas comuns e uma delas é muito conhecida. Quando fala de Extreme Program, de XP, a pessoa pensa nessa prática, que é a tal da programação em pares. Como é que a programação em pares funciona? Se você nunca ouviu falar, basicamente você tem uma estação de trabalho, você tem 2 desenvolvedores. E um dos desenvolvedores tem que ser mais experiente, então tem que ter um pleno e um júnior, ou um sênior, um pleno, ou um sênior, um júnior, ok? No qual o menos experiente vai programando e ali do lado o mais experiente já fica revisando o código, né? Com foco em entregar um código bom, né? Enxuto. Aqui no XP, devido também à programação em pares, surge a história do refatoramento. Então, o código, quando ele é entregue, quando a funcionalidade é entregue, e o ciclo aqui é muito curto, quando você volta para adicionar um incremento nessa funcionalidade, você já vê melhorias. Então, com a programação em pares, a refatoração ela é contínua do código, né? Você entregou uma funcionalidade, no próximo ciclo, vai mexer naquela funcionalidade, você já refatora. Veja que a ideia do refatoramento é você melhorar o código, mas sem mexer na funcionalidade final, né? Então imagina que tem lá o cadastro do mototáxi, já faz o cadastro, entregou. Só que o cadastro levava 5 segundos para funcionar. No refatoramento você torna esse código mais enxuto, ele fica mais rápido. Você não mexe na funcionalidade, ok? Refatoramento não é adicionar incremento de software, é melhorar o código que já existe, ok? Lembra bem disso. E também é importante outra, né, que é para você já ficar ligado, quem já trabalha, né, usa isso aí contra seu chefe, né, tá vendo como eu sou legal? Eu tô dando uma dica aí para você pegar seu chefe. Chefe quer que a gente fique trabalhando, né, mais do que o horário sempre. Na verdade, as metodologias ágeis, o XP, ela prega que você não pode ter horas excessivas de trabalho. Então ele tem lá, falando basicamente, de 40 horas semanais. Passou disso, se torna improdutivo, porque a pessoa está cansada, ela não vai conseguir produzir um trabalho de qualidade, ok? Ó, dica de ouro, né? O professor é legal. Fica esperto aí, né? Meus chefes, né, nunca quiseram saber muito bem disso aqui não, mas vai que com o teu dá certo, beleza? Então, olha só, aí são técnicas bem legais. Vamos voltar aqui para o slide aqui para você acompanhar. Então, veja, refatoração, né? E esqueci aqui de falar da propriedade coletiva do código. Para que isso funcione, a propriedade coletiva do código, né, todos tenham acesso, né? Lembra que o desenvolvedor é um bicho meio complicado, né? O ser humano, que o melhor amigo é um computador, você já tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar que tem algum problema. Não, eu tô brincando, gente, vamos lá. A propriedade coletiva do código é o seguinte, é que às vezes o desenvolvedor gosta tanto daquele código que parece que é filho dele, né? Aqui no XP, para facilitar essa refatoração, né, a melhoria contínua, o código tem que ser coletivo. Então todo mundo que acessa o código é dono dele também. Mas que para isso funcione, aí você tem que ter padrões de codificação, né? Volta aqui comigo rapidinho. Imagina que você programa lá com um cidadão que ele cria o nome de variável todo maluco. Quem é que vai conseguir dar manutenção no negócio desse? Impossível, né? Então você tem que ter padrões. XP prega isso. Para você poder ter o código compartilhado, tem que ter padrões, né? Por ter o código compartilhado, também facilita lá na inspeção
aquele meliante, né? Tem que chamar de meliante, cidadão que faz isso, que cria tudo fora do padrão, alguém já vê que ele está criando fora do padrão, né? Então, veja, várias técnicas aqui do XP levam a um código melhor, né? Isso aqui funciona na prática. Eu mesmo já trabalhei em alguns lugares que a gente usava basicamente a programação em pares. Os resultados são fantásticos, né? A propriedade coletiva do código, então ter sempre alguém inspecionando lá o que você fez, para que você tenha um padrão, né, de codificação, isso vai facilitar a manutenção do sistema. Isso é fantástico, gente. Essa aqui é uma metodologia que realmente traz uma série de vantagens na sua utilização. Beleza? Vamos voltar aqui no slide. Então cuidado com esse pessoal aí que quer fazer tudo errado escondido, hein? Aí vamos continuar aqui nas práticas, né? As mudanças, elas são aceitas por meio de releases contínuos para os clientes, né? Naquela sistemática do test first, que é o TDD, né? Você primeiro cria o teste, depois desenvolve o código. E da refatoração, que eu acabei de falar, para evitar a degeneração do código, né? E a integração contínua de uma nova funcionalidade. Volta aqui comigo. Então veja, como você tem ciclos muito rápidos e incrementos de software pequenos, e você testa, né? Você pensa no teste antes de desenvolver, não se preocupe que TDD eu vou fazer um bloco específico, aí eu explico bem o que é essa técnica. Mas basicamente o que você tem que saber agora é que primeiro você pensa no teste, cria o teste, aí depois você cria o código para passar nesse teste. Quando ele passar, aí você vai fazer melhoria. Então a refatoração é algo comum aqui. Por que tem tanta refatoração? Porque os ciclos de desenvolvimento são muito rápidos, né? Você está sempre incrementando o software. Se você começa a incrementar de forma organizada, aquele código vira um caos. Fica uma porcaria, né? Então você tem que sempre melhorar, ok? Volta comigo no slide. E a manutenção da simplicidade é por meio. É o que eu acabei de falar, né? A manutenção da simplicidade é feita por meio da refatoração constante, bem como por meio de projetos simples, que não antecipam necessariamente futuras mudanças no sistema, ok? Então, preste atenção nessas práticas aí do XP. E aí, como é que seria basicamente o processo XP? Então, acompanha comigo aqui, pessoal. Vamos lá. Então, ó, em um processo XP, os clientes estão intimamente envolvidos na especificação e priorização dos requisitos do sistema, ok? Os requisitos não estão especificados com uma lista de funções requeridas do sistema. Então, aqui não funciona daquela forma lá da metodologia Scrum que a gente falou nos blocos anteriores, ok? Pelo contrário, o cliente do sistema é parte da equipe de desenvolvimento e discute cenário com outros membros da equipe. Então, assim, funciona dessa forma. Juntos, eles desenvolvem um cartão de história, né? Um tal do CRC, englobando as necessidades do cliente. Então, veja que no final, o cartãozinho tem as informações parecidas lá com a história de usuário que eu apresentei lá no metodologia Scrum, ok? Mas aqui o foco, veja que é diferente. Então, como ele faz parte da equipe, ele discute com a equipe, né? O representante do cliente, tem que estar junto da equipe. Aí ele escreve o cartãozinho CRC, tá? Eu ainda vou mostrar no próximo bloco um exemplozinho desse cartão, que aí fica mais fácil de entender, né? E aí, como é que funciona o ciclo de uma release em Stream Program, né? Você tem lá selecionar a história de usuário para essa release, você divide as histórias em tarefas, você planeja a release, né? Desenvolve, integra o código, né? No versionador, né? A tal da integração contínua. Testa, né? Lembrando que aqui os testes eles já acontecem no nível de unidade, né? Antes mesmo do código tá funcionando. Então você vai sempre testando, né? Libera o software, avalia o sistema. Então, gente, volta aqui comigo. Eu vou falar em breve do TDD, tá? Aí a gente vai ver como é que é essa sistemática aqui de testar antes de ter o código. Isso aqui parece um negócio meio maluco, né? Pode falar assim, professor, o professor tá ficando doido. De onde é que ele tá tirando? Você testa antes mesmo de ter o código. O pessoal faz isso, né? O pessoal de TI, gente, faz maravilhas. Não se preocupe. E funciona, tá? Não se preocupe que eu vou falar e vou mostrar para vocês como é que é isso aqui. Então volta comigo aqui no slide. Então,
É basicamente assim um ciclo de uma release, né, em XP, ok? E aí tem um resumo aqui das práticas, tá? Práticas lá que surgiram, né, no XP, né? Isso aqui eu trouxe do livro do Presma, né? Então você tem lá o planejamento incremental, né? Você vai fazendo incrementos. Os requisitos são gravados em cartões de história, né? E as histórias que serão incluídas na release são determinadas pelo tempo disponível e sua relativa prioridade, né? Os desenvolvedores dividem essas histórias em tarefas, tá bom? Eu vou mostrar depois, no próximo bloco, esses quadros aqui que estão falando na referência. Eu mostro para vocês. Releases pequenas, né? Em primeiro lugar, desenvolve um conjunto mínimo de funcionalidades úteis que fornece o valor do negócio. Release do sistema são frequentes e gradualmente adicionam funcionalidade ao primeiro release. Então, gente, volta aqui comigo rapidinho. Veja que isso aqui é um processo incremental, né? A metodologia XP, ela tem uma série de técnicas, mas ela usa o processo incremental. Tá lembrando do processo incremental? Tá lembrando? Que a gente passa lá, né, pelas atividades e entrega uma primeira release. Né? Aquela primeira release você tem meio que o core do sistema. O XP usa um processo incremental, o que está falando aqui. Volta aqui comigo no slide para a gente continuar. Projeto simples, né? É outra prática, né? Outro princípio. Cada projeto é realizado para ter as necessidades atuais e nada mais. Então, não fica lá, o pessoal não fica locubrando, enlouquecendo, pensando, ah, mas se tivesse isso, se tivesse aquilo. Cara, o cliente está aqui junto com a gente, ele pediu isso, desenvolve. Desenvolve, pensa no teste, passa no teste, entrega a funcionalidade para ele, aceitou, produção, acabou, meteu bala. E aí surgiu uma coisa nova, desenvolve e vai-se embora. Outro ciclo, ok? Já falei aqui do desenvolvimento, né? Test first, ok, né? Primeiro testa, né? Um framework de testes iniciais automatizado é usado para escrever os testes para a nova funcionalidade antes que a funcionalidade em si esteja implementada. Vou falar nos próximos blocos de TDD, aí eu explico isso aqui melhor. Refatoração, né? Veja, a tabelinha é para facilitar tudo que a gente veio falando aí durante o bloco, né? Que a gente está aqui falando do XP. Então, essa tabelinha aqui para facilitar a sua vida. Então, a refatoração, o que ela é? Todos os desenvolvedores devem refatorar o código continuamente, assim que se encontram melhorias de código. Isso mantém o código simples e manutenível, né? Lembrando que refatorar não é você desenvolver novas funcionalidades. Refatoração não é um incremento de funcionalidade nova, é pegar o que está feito e melhorar, né? Tentar melhorar, otimizar. Programação em pares, né? Deixei aqui para vocês, né? Essa tabelinha para facilitar. Os desenvolvedores trabalham em pares, verificando o trabalho dos outros e prestando apoio para um bom trabalho sempre, né? Já expliquei lá mais ou menos a sistemática da programação em pares. Falei também da propriedade coletiva, né? Os pares de desenvolvedor trabalham em todas as áreas do sistema, de modo que não se desenvolvam ilhas de expertise. Então não tem código lá que tem um pai, que só aquele pai mexe, não. Tem que todo mundo ter conhecimento do código, né? Todos os conhecimentos e todos eles assumem responsabilidade por todo o código. Qualquer um pode mudar qualquer coisa. Veja que isso aqui só funciona quando você adota lá os padrões de codificação, tá? Que eu falei também para você. Integração contínua. Assim que o trabalho e a tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema como um todo. Então é um versionamento, tá? Eu falo um pouco mais de integração contínua aí durante o curso também. Após a integração, todos os testes de unidade do sistema devem passar. Então, fez a integração, tem que fazer os testes lá de unidade, né? Quando a gente, aqui no nosso curso, a gente já tem aí as unidades falando de teste de software. Então, eu recomendo vocês voltarem nessas unidades lá, para você entender como é que isso funciona. Ritmo sustentável, aquela dica de ouro lá para você levar para o seu chefe, né? Grande quantidade de hora extra não são consideradas aceitáveis, pois o resultado final muitas vezes é a redução da qualidade do código e da produtividade a médio prazo. Então, ele fala lá que são 40 horas semanais, inclusive no livro do XP, né? Passou disso, vira colapso total. A equipe começa a dar tela azul, né? Começa a dar pane, vai fazer besteira. Então tem que deixar as pessoas terem vida fora do trabalho, né? Isso é importante, gente. Não é brincadeira não, tá bom? Quem não trabalha, se preocupe quando for trabalhar nisso também, tá? Não vá ficar louco, não.
Cliente no local. Um representante do usuário final do sistema, o cliente, deve estar disponível todo o tempo à equipe do XP, né? Em um processo de Stream Program, o cliente é um membro da equipe de desenvolvimento e ele é responsável por levar a ela os requisitos do sistema para implementação. Então, gente, olha só. Essa tabelinha aqui resume as principais práticas, né? E princípios do XP. São os principais. Nós ainda vamos ter outro bloco falando de XP. Eu explico mais algumas coisas para você entender melhor. E, obviamente, trazer algumas questões, né? Para você ver como é que as bancas estão cobrando. Então, ó, basicamente, são essas aqui, beleza? Princípios bem legais. Acompanha aqui comigo no slide, volta lá. E aí, lembra que eu falei que ia trazer um gráfico que mostra como é que acontece no tempo, né? Cada uma das atividades, né? Então, veja. Código, né? Programação em par, você está ali em segundos, né? Os testes de unidade, que são os testes pregados lá pelo test first, né? Porque até que é o único teste que vai dar para você fazer naquele nível menor, né? Porque você nem tem o código ainda, não daria para você pensar em teste de aceitação, que está lá em cima, né? Aqui teria que ser o teste de unidade mesmo. Se você não estiver lembrando desses conceitos, revisita o nosso curso aí nos blocos de teste de software, ok? Não posso falar muito dele aqui, não se prolonga demais esse bloco. Então, os testes de unidade, aí pair negotiation, horas, né? Stand-up meeting é outra prática aqui do XP, nas reuniões em pé. Assim como lá no Scrum, eu não lembro se eu comentei, mas aí comento agora, né? No Scrum você tem as reuniões em pé, naquelas dailies, basicamente são em pé para quê? Para que elas ocorram em pouco tempo, né? Nos 15 minutos lá que é recomendado, não é para reunião demorar demais não. Se sentar, demora, então tem que ser um negócio em pé mesmo. Aí em dias você tem os testes de aceitação, né? Teste de aceitação já é com o usuário, né? Lembra lá dos blocos de teste, ok? Do nosso curso, né? As aulas falando de teste de software. E você vem lá os planos de interação, né? Para semanas e o plano de release, né? Em meses. Então, tá aqui como é que funciona lá o planejamento e o feedback. Então, volta aqui comigo. XP prega muita comunicação, por isso que tem que ter esse representante do cliente junto da equipe. Isso também traz uma integração, né? Não existe aquela história de nós e eles. Ah, o problema é lá, o problema é aqui. Não. Tudo é um time, toda é equipe. Se você quer um software, essa integração é necessária, né? Essa comunicação tem que ser melhorada. Então, aqui o XP prega pequenos ciclos. Nos ciclos, os usuários, né? O cliente vai testando o software e botando em produção e vai pedindo o que ele pede, vai sendo feito, né? Mas de forma organizada, né? Nós temos formas de organizar isso aqui. Nós ainda vamos mostrar lá como é que é tal do cartão CRC. Então não é na moda Bangu, não é na doida, né? Ah, então XP é só sair programando na louca. Não, não é isso. Tá vendo que tem uma série de técnicas que você tem que usar, né? E a forma de levantar o requisito, que é mais simplificado do que o que a gente viu lá nas abordagens tradicionais, né? Quando a gente falou da engenharia de requisitos, né, clássica, aqui é bem mais simples. Mas por quê? Porque os incrementos de software são pequenos, né? Ciclos mais rápidos. Beleza? Então volta aqui comigo no slide. E aí, vamos aqui finalizar com algumas questões, ok? Então vamos ver essa primeira questão aqui. Considere que nos projetos do CREMESP, né, o concurso da FCC desse órgão, CREMESP, baseados em XP, né? Considere que nos projetos do CREMESP, baseado em XP, pratica a propriedade coletiva de código, de forma que todos os desenvolvedores podem fazer alterações e refatorar de qualquer parte do código, a qualquer momento. Para isso, é necessário que também haja... Gente, isso aqui você não pode errar. Se você errar essa questão aqui, eu vou para casa e não volto mais para dar aula, não. Olha só, falei isso aqui demais, né? Então vamos ver quais são as questões e vamos ver a resposta. Letra A, padrões de codificação. Letra B, time box de 40 horas. Letra C, testes apenas depois da codificação. Letra D, releases grandes.
Letra E, integração das funcionalidades mesmo com erros, né? Então, gente, volta aqui comigo. Questão do padrão FCC, né? Alguns itens aqui é brincadeira, é o contrário do que eu falei, né? Você não me marca esses itens, né? Qual é a resposta dessa questão aqui? Vamos ver qual é a resposta? Acompanhe aqui comigo no slide. Então, só poderia ser letra A, né, gente? Falei demais disso aqui. Padrões de codificação. O resto, né? Eu deixo a justificativa aí, eu não preciso nem falar de novo, eu já falei pra caramba. A resposta é padrão de codificação, mas o resto são coisas que nem existe aqui, não. Time box de 40 horas, ele misturou lá com o time box do Scrum, mas poderia falar que é aquela limitação do tempo, né? De 40 horas que eu comentei com vocês. Essa aqui teria até sentido, mas no que a questão está perguntando, não tem, né? Só poderia ser letra A. Então, time box 40 horas não é. Teste apenas depois da codificação. Lembra que eu falei aqui do teste ser antes. Então, letra C você não podia marcar. Release grandes. Que hora que eu falei de release grande? Você marcou essa questão aí, o professor vai chorar aqui. Não tem isso, né? Release grande, esquece. Integração das funcionalidades mesmo com erro. Não, gente, isso aqui aí abandona. Gente, olha só, voltar aqui. Marcou letra E, aí rasga tudo. Não é para integrar as coisas mesmo com erro, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem já trabalha, se você faz isso, cara, tá de brincadeira. Não faça mais. Quem não trabalha ainda, quando passar no concurso, não vá fazer isso lá no seu órgão que você for trabalhar, né? Não integra as coisas com erro, né? Pelo amor de Deus, não faz isso com o professor, não. Então, vamos voltar aqui, sem mais brincadeira, eu vou continuar as questões, né? Então, primeira, letra A, né? A primeira questão aqui, resposta letra A. Segunda, XP, né? Programação extrema, é uma das principais metodologias ágeis já propostas. Considere as seguintes afirmativas a respeito de suas práticas. Primeiro item, né? A técnica de refatoração promove mudanças no código que visam a adição de novas funcionalidades. Segundo, XP determina a produção de um executável do sistema desenvolvido a cada iteração. Terceiro, XP motiva a criação de projetos simples, onde requisitos futuros não são inicialmente contemplados. Quarto, integração contínua consiste na geração de builds diários do sistema. Então, quais são as alternativas corretas, né? De cara não tem como estar tudo correto aí, porque não tem nenhuma opção falando de todas corretas, né, gente? Então não vem com essa história que todas estão corretas, não, acho que tá de brincadeira. Então vamos ver a resposta? Letra D, né, gente? 2 e 3 estão corretas. Por que as demais estão erradas? Está aqui a justificativa para você, né? A técnica de refatoração promove mudanças no código. Gente, mudança no código até que sim, né? Vai mudar o código para otimizar. Mas não visa a adição de novas funcionalidades. Falei isso demais, né? Então, errado, cai fora. 4, por que está errada? Integração contínua consiste na geração de builds diários do sistema. Na verdade, a integração contínua é a prática de interagir e construir o sistema de software várias vezes por dia, né? Mantendo os programadores em sintonia. Além de possibilitar processos rápidos. Então, você criou um código novo, você vai lá e integra, né? Integrar apenas um conjunto de modificações de cada vez, né? É uma prática que funciona bem porque fica óbvio quem deve fazer as correções quando os testes falham. Então, vai integrando, né? Já tem os testes lá que são feitos previamente. É uma boa técnica, né? A integração contínua. Então, só poderia ser letra D, né? Então, a integração contínua que o quadro está falando aqui não funciona dessa forma, né? Não é só builds diários. Na verdade, é builds a toda hora, né? Várias vezes por dia, né? Aí o segundo está certo porque ele determina a produção de um executável do sistema, né? Cada interação, né? Cada ciclo você tem um executável. E o 3 motiva a criação de projetos simples onde requisitos futuros não são inicialmente contemplados. Lembra que a simplicidade é tudo, né? Então, você faz aquilo que o usuário pediu naquele momento. Então, gente, fica aí o gabarito. A gente ainda vai voltar em outro bloco, né? Falando ainda mais da metodologia XP. Eu vou apresentar lá o cartão CRC para você. E
agora não tinha, mas aí surgiu o ATDD, né? Então, volta comigo aqui. Até o curso é ágil, né? Botamos um novo requisito aqui no meio, beleza? Já tem que falar do ATDD também, tá? Até porque não vinha sendo muito falado, mas alguns concursos que saíram recentemente estão cobrando ele. Então, pro curso ágil a gente já bota o ATDD lá no meio também, beleza? Então, sem mais brincadeiras, né? Estamos aqui tentando descontrair até para você conseguir acompanhar, né? O curso não ficar tão chato, né? Estudar, se estudar fosse bom, todo mundo tinha emprego público, todo mundo era rico, estudar não é tão bom, né? Mas a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Algumas pessoas que gostam de estudar, aí essas são pessoas abençoadas. Essas vão muito mais longe. O professor mesmo estuda porque é o jeito, porque se não tivesse que estudar, aí não sei nem o que eu estaria fazendo na minha vida, beleza? Mas acaba que com o tempo, né, a gente acaba acostumando e se torna uma prática, né? A gente acaba fazendo. Então, estudar é isso. Então, gente, agradeço aí mais uma vez, continuo nos acompanhando e espero vocês na próxima, tá? Até logo!